Samba do Congo, arte, cultura e raiz. Vaidade não me leve. Deixa eu cantar pro meu povo. Vou entoar meu samba com amor e verdade e mostrar a obra e seu valor, cantando a alegria de viver, exaltando o compositor. Sangue paulistano, nascido no terreiro, samba do Congo, fruto brasileiro. Compondo eu encontro inspiração, transforma a crença em religião. Eu agradeço ao... Queria primeiro fazer as honras, né, da nossa casa virtual. Fernando Ripple, nascido no... Tô colando do seu Instagram, tá? Nascido no bairro do Rio Grande, São Paulo, Zona Norte, formado em administração, é cantor, compositor, sambista e fundador do Samba do Congo. Aqui a gente é um grupo de estudos, de compartilhamento de vivências, de propostas, e o nome do nosso grupo é Mapeando Passárgada, Cartografias Utópicas. A gente inventou isso, é a primeira vez, é a primeira edição dessa oficina, era uma ideia de ser uma oficina de várias linguagens, né, de leituras, de compartilhamento de vivências também, e de utopias. A ideia é essa, a gente tentar escavar as nossas utopias e tentar construir um espaço comunitário online ainda, né, mas de compartilhamento desses sonhos, não deixar os sonhos morrerem e tentar enraizá-los no nosso cotidiano, de uma forma transpessoal. É uma viajada aqui, mas quem quiser falar, fique à vontade também para apresentar aí a nossa ideia, mas é uma coisa ainda meio esboçada, a gente está construindo junto, acho que esse é o nosso quarto encontro, né? E, bom, ontem eu assisti a sua conversa com a Helena, né? Lígia, não, sou péssima de nome. E aí eu fiquei, nossa, falei, que bacana, quanta coisa, né, que vocês fazem. Queria que você contasse um pouquinho de você, da sua trajetória, né, de como que veio essa ideia de fazer esse coletivo, contar um pouquinho. Tá certo. Boa noite a geral mais uma vez, né? O pessoal tá chegando aí. Joelma tá chegando, seja bem-vinda. E agradeço mais uma vez aí a oportunidade de poder trocar ideia com vocês. Há 15 dias, pode ser que vocês ouçam um barulho de carro passando de vez em quando, tá? Há 15 dias eu tive uma conversa também com o pessoal, com um grupo de alunos do Senac, desculpa, para poder, eles estão querendo fazer um projeto e tal, como trabalho em conclusão de curso, e queriam que esse projeto fosse utilizado efetivamente. E aí eles conversaram comigo e tal, o que eu achava, falei que eu achava interessante, justamente por uma provocação também que eu fiz uma live que eu participei com o pessoal da Uni, que eu falei a respeito da questão, quando de estudo, quando eu falo pessoal da periferia, né? Simplesmente como matéria de estudo, e que isso não agrega em nada na vida cotidiana, ou de alguma maneira traga algum benefício para a comunidade, ou para as pessoas que lá convivem, que aqui convivem, ou então em outras questões. Então, para a gente deixar de ser objeto de estudo de alguma maneira e passar a ser efetivamente instrumento de troca. Então, a gente possibilita esse acesso e vocês também possibilitam outro. Enfim, foram várias paradas que aí eu estou também eu faço essa reflexão no sentido de nós mesmos, da periferia, quando a gente se forma, e aí a tendência é que a gente, vou morar lá, não sei na onde, vou morar lá no centro, vou morar em outro lugar, e deixa de retornar o que a gente absorveu da nossa quebrada, da nossa região, dentro de uma perspectiva de que não é bom, não é legal estar aqui, é legal estar em outro lugar, sabe? Então, de alguma maneira, essa provocação. E aí entrou uma questão de um colega meu, dentista, que
Ele voltou para cá depois, ele se formou em odontologia e ele é sambista também, e foi para o interior, e depois ele retornou, e aí nessa que ele retornou, eu pude trocar ideia com ele, eu fui até o consultório dele, levei o meu filho e, né, fez o tratamento, e aí eu conversei com ele, falei, acho muito bacana de você ter voltado, inclusive o consultório dele é na Rua do Samba do Congo, da nossa sede, e eu falei, é legal, porque se 5% do pessoal que se dá quebrada, seja advogados, dentistas, médicos, engenheiros, qualquer formação, voltasse e deixasse 1%, então 5% voltasse e deixasse 1% na quebrada, com certeza essas regiões seriam bem mais estruturadas, melhores, com mais projetos sociais e tal. Então essa provocação foi feita nesse sentido, da gente mesmo poder trazer. A gente conseguiu galgar alguma coisa, aí a Rosana Paulino também falou, pô, Fernando, eu quero fazer muito um trampo com vocês e tal, que ela tá em casa, tá tudo certo. Os adolescentes, meu Deus. É assim mesmo, a gente já acostumou, né? As coisas das mídias digitais, né? A gente tava falando ontem. Essa coisa também a gente tá se acostumando com isso. Essa invasão de alguma maneira, do trabalho de alguma maneira casa. É bom, né? Porque não fica frio, né? É verdade. Tá, daqui a pouco vai aparecer um gato, passar o rabo na minha cara, assim, né? É isso. Então, a Rosana Paulino, que é uma artista plástica muito conceituada e tal, né? Inclusive na questão da gravura, e tem exposição dela na Bienal, e ela era daqui da região, falou, pô, quero voltar e fazer alguma coisa. Então, outras pessoas vieram falar comigo depois dessa live, e é isso. Então, nesse sentido, quando a gente troca essa ideia com o pessoal das universidades e tal, eu sempre procuro pontuar isso, de maneira que a gente entenda qual que é a reivindicação, né? Em algumas entrevistas eu já falei, aí já fazendo outro link, a gente cansou da nossa história ser contada, agora a gente quer contar a nossa história, quer ser protagonista dela também, né? Então é o lugar de fala realmente e efetivamente para poder trocar essa ideia. Então é isso. Eu coloquei essa fala agora no comecinho para poder, de repente, de alguma maneira, vocês também levarem isso daí para o ambiente de estudo de vocês, acadêmico ou não, de convivência, de troca também, para poder pulverizar e multiplicar essa ideia, no sentido que eu estou construindo um pensamento que chama pamperiferismo. Aí eu comecei a escrever algumas coisas e tal, que esse pensamento, o que ele fala, o que ele prega de maneira mais global, é que a periferia, ela é o que move, falando da cidade de São Paulo, o que move a cidade. E a periferia existe uma possibilidade, uma possibilidade de autossustentação muito grande. Então, se a gente pegar lá o shopping lá Jardins, quem vai fazer movimentar lá, quem abre a loja, quem é o segurança, o vendedor, o gerente, o pessoal da periferia, né, do entorno da cidade. E a mesma coisa com a fábrica, a mesma coisa com diversos segmentos econômicos da nossa cidade. Então, esse pensamento panperiférico, ele traz essa questão, a periferia como centro da energia que gira a cidade, que faz girar a cidade. Então, queria compartilhar isso também com vocês. Aí, se vocês ouvirem falar mais para frente desse pensamento panperiferista, eu falei com o Ripó, aquele maluco lá que começou com essas ideias. Mas eu não quero também eu não quero demonstrar nada, eu quero só causar uma reflexão e isso daí vá por outras gerações e, de repente, lá na frente eu possa ser lembrado como alguém que não é uma coisa que é palpável, né? Até segunda ordem. Mas, enfim, é isso. Então, o Samba do Congo, enquanto movimento cultural, ele vem também fortalecendo, e aí foi uma construção de identidade, de objetivo e de várias coisas que foram acontecendo simultaneamente, porque quando a gente vê assim formado, a gente fala, pô, já começou desse jeito. Não, começou com um pensamento que eu tinha, que justamente era incentivar a composição, né, de dar essa possibilidade das pessoas ter esse momento de troca, esse espaço de falar, eu vou lá e vou mostrar minha obra, minha poesia, meu poema. Essa era o principal objetivo. Só que no caminhado das coisas, dos anos, foram agregando outras coisas. E aí eu percebi uma
uma potência cultural muito forte, que era dialogar com esses outros segmentos de cultura. Então, não sei se você chegaram a ver alguma parte do documentário, que tem o pessoal do rap, o pessoal do sarau, né? O pessoal do teatro também, a gente troca ideia. Então, a roda do samba do Congo nunca se propôs a ser uma roda convencional, à medida que quando eu convido as pessoas, falam, ó, vai lá, mas é outro esquema, né? Não vai achando que vai estar todo mundo lá pulando, tomando cerveja, vai também, agora, mas antes não, nem tanto, porque era uma roda mesmo de ouvir, de troca, às vezes a gente parava 40 minutos e trocava ideia a respeito de um assunto que era conveniente naquele momento, político, social, sabe? Ou que determinada música puxasse aquele assunto, e aí a gente ficava trocando ideia, além de estudar também. Teve um rapaz de um jornal que falou, cara, eu fui lá no samba do Congo, depois ele falando, eu fiquei surpreso porque vocês pararam a roda na metade e sentaram para estudar. Tipo, teve o projeto A Genética Afro-Banto, que tinha uma última terça-feira, a gente parava a roda de samba, formava as cadeirinhas lá, colocava o flip chart, e o Renato Dias vinha falar da questão do povo banto e toda essa influência que teve no cotidiano da cidade de São Paulo, né, na formação, seja na questão da religião, né, na questão da Umbanda e do Candomblé, né, das palavras que a gente usa, enfim, passando por várias vertentes. Isso aconteceu durante o período de 2015, então é isso. A proposta de ter essa ideia é de ter um espaço onde todo mundo possa congregar e agregar. Porque aí o pessoal do Sarau da Brasa particularmente, é parceiro da gente, assim, aqueles parceiros mesmo de primeira, sabe? Inclusive eu indico para vocês conhecerem e tal, tem várias antologias deles também aí, tá saindo uma nova agora, bem bacana, agora eles estão usando o nosso espaço lá, que eles faziam num bar e tal. Então o Sarau da Brasa é um dos mais antigos, depois do Coperifa, do Sarau do Binho e tal, o Sarau da Brasa é um que vem nessa caminhada aí no começo. Então é isso, né? Poder propor a roda do samba do Congo, que no começo não era samba do Congo, era poder da criação. Até isso faz parte da história. Por isso que eu falo dessa construção. Poder da criação. E aí a gente compunha de sexta-feira, era um bar, onde a gente chegava de sexta-feira e trocava uma ideia, mandava caneta e tomava uma cerveja. Acho que, para quem não é da periferia aqui, mas tem um boteco perto da casa de vocês também, que é desse jeito, né? Que chega lá na sexta-feira, tinha um cavaquinho em cima da geladeira. Não que todo bar tenha um cavaquinho em cima da geladeira. Mas seria bom também, né Daniel? Os melhores são os que tem, né, Ripo? São os melhores. E aí, pegava o cavaquinho, trocava uma ideia e fazia uma música. Aí chegava alguém e falava, vamos compor junto. Ah, não, eu não componho não. Compõe sim, senta aí. E aí são vários sambas que saíram. E com isso eu consegui também incentivar outras pessoas a fazerem, a compor. Né? Quando chegou uma pessoa um dia e falou assim, pô, por que vocês não colocam esses sambas aí no festival que tá tendo? Chama Expo Samba. Eu falei, cara, não vi. Aí fui procurar saber, era um festival da Rede Globo, que era a princípio só para São Paulo. Depois ele abriu para o Brasil inteiro. E aí foi o que eu fiz. Um colega, a gente tinha uma música que chama, que agora eu esqueci o nome. Enfim, escrevemos essa música e fomos apresentar. Eu fui apresentar aquele no Pod no dia. Foram vários céus, né? Os céus das periferias foram os lugares das audições. Eu fui apresentar lá no céu do Capão, então tinha gente de Minas Gerais, de Brasília, do Rio de Janeiro. E aí eu apresentei o samba não passou e tal. Naquele dia já tinha uma seleção, o samba não passou e tal. Inclusive, nesse festival, quem ganhou foi o filho do Mário Lago. Mário Lago Filho. E aí todo mundo achou que era, pô, ficou, enfim. Assim, o rapaz, e ele falou, pô, teu samba é bonito e tal, eu sou de uma comunidade da Vila Madalena, vai lá pra você conhecer, chama Corombolo, que no caso é Quimbuto, do tronco banto, que significa galo, né? Colombolo. Um colombolo, dependendo da pronúncia e tal. Aqui é colombolo. E aí, fui conhecer o colombolo. Quando eu conheci o colombolo, me abriu um universo de possibilidades, de coisas que eu não conhecia com relação ao samba de São Paulo. Até então, isso porque assim, o Samba do Congo é fundado em 2011, só que eu já tinha tocado na noite desde 94, não, até antes que comecei a tocar em 94, desde 93, não, peraí, eu tenho
95 eu tava no quartel, desde 80 lá vai automático. Eu comecei a tocar na noite com 16, 15, 16 anos. Então, eu falei, poxa, aí veio tudo aqueles personagens, Geraldo Filme, Zeca da Casa Verde, que eu já conhecia, falava São Paulo, Adoniran Barbosa, né? Todo mundo fala Adoniran Barbosa, né? Quem que nunca conheceu Adoniran Barbosa aqui? Agora, quem que já ouviu falar do Zeca da Casa Verde aqui? Ninguém. Né? Eu vou entrar nessa ideia que é interessante também para vocês entenderem. E aí, esse universo do samba de São Paulo entrou muito forte. Assim, e eu trouxe para o samba do Congo, que a gente já estava fazendo e tal. Eu trouxe para o samba do Congo e comecei a pesquisar a história do samba de São Paulo, dos batuques, né? Do João Mário, que apareceu aí no documentário, né? Lá no Pirapora, Tambu, Jongo, toda essa questão. E com essa pesquisa do samba de São Paulo, eu me deparei com a pesquisa do meu próprio bairro, porque aí eu quis também saber a história. E aí fui pesquisar quem era o nome da escola tal, Clodomiro Carneiro, Alice Teixeira Leite, e me deparei com a Estrada do Congo, que é uma das vias principais aqui da região, que hoje chama Alice Teixeira Leite, mas que antigamente chamava Estrada do Congo, que dava acesso aonde começou a formação do bairro Morro Grande, que era um sítio Morro Grande, onde tinha uma pedreira. Enfim, a partir daí eu comecei a pesquisar cada vez mais e trazer essa realidade, esses nomes e esse repertório para a roda de samba. Então a gente passou a não cantar mais samba do Rio de Janeiro, passou a cantar só samba da gente, samba de São Paulo. Mas vocês não gostam de samba do Rio? Não, a gente gosta, tanto é que eu toquei a minha vida inteira. Mas eu só tocava praticamente de lá, de Rio de Janeiro e tal. E aqui a gente precisa valorizar a nossa história. À medida que a gente valoriza a nossa história, a gente também dá possibilidade que ela seja contada, né? Porque aí a gente conta uma história que já foi vivida por alguém, vive a nossa e alguém vai contar a nossa e a que a gente contou. Então, é um ciclo virtuoso de preservação. Então, essa questão da pesquisa do samba de São Paulo abriu esse universo de pesquisa muito forte. E o diálogo com outras vertentes da cultura. Então, por isso que eu falo que foi uma construção, foi se construir nessa caminhada, né? E aí, conheci o Sarau da Brasa, o Reduto do Rap, Elo da Corrente, vários, aí as comunidades de samba também da região, comecei a visitar e tal, gradativamente, né, e trocando ideia e tal, e tentando de alguma maneira juntar. E aí foi crescendo a coisa, né? Toda terça-feira a gente estava na Casa de Cultura, que aí a gente saiu do bar, porque chegou um momento no bar que já não rolava uma ideia também, né? Porque a gente tava num bar, era todo mundo conhecido e tal, mas tinha aquela coisa, canta um Zeca aí, vocês ficam cantando esse samba que ninguém conhece. É lógico que ninguém conhece, a gente fez um samba, estamos cantando hoje, esse samba aí. Então começou, não que isso daí fosse um problema, não é isso. Mas aí a gente procurou outras possibilidades e apareceu a oportunidade de ir para a Casa de Cultura da Brasilândia, onde a gente permaneceu por mais de 7 anos. Lá tendo como nosso endereço a Casa de Cultura da Brasilândia. Para a gente foi muito legal isso aí. Trouxe vários pontos positivos para a gente, também vários pontos positivos para a Casa de Cultura, que não era tão conhecida, a gente conseguiu trazer reportagem e tal, e então foi uma troca muito legal. Ficamos lá. E depois, em 2017, a gente aprovou um lei de fomento e fomos para contemplar 2018, a gente foi para a nossa sede, onde a gente está até hoje, né? Que é lá no Morro Grande, que eu convido todos vocês a conhecer. Então é isso. Essa construção do samba do Congo, da identidade do samba do Congo, foi feita gradativamente. Embora nas primeiras rodas lá no bar do Flávio, eu lembro de entregar para as pessoas assim que a gente estava comendo e tal, falar o projeto e tal. Lá em 2011, né, entregando escrito. Então também essa organização é importante, né, que você tenha essa organização, mesmo que ela vá se construindo. E eu acho que é isso, né, tem que ser flexível, maleável e de construção. Então, isso daí, a história do samba do Congo é resumidamente isso. Estabelecendo várias parcerias, a troca de ideias, possibilidade de interação intersetorial na cultura, né? Da poesia, da literatura, do grafite, da música, do teatro, de várias vertentes a gente trocar ideia. Então, eu sempre gostei de fazer essa troca, dialogar, de trazer, inclusive na feijoada eu levei um pessoal que era do Cartão Black, que falando de
caramba, com economia, né? Financeira, gestão financeira, mas não institucional, né? De pessoal. Então, na roda da feijoada, parou, pediu para parar, parou, catou o microfone e tome lá as ideias. Quem quiser saber mais, vem conversar comigo, que eu estou naquela mesinha ali. Então, essas práticas aí fazem essa diferença, tá? Porque não é só o samba pelo samba que a gente também gosta, tira aquela onda, tomar cerveja. É o samba como ferramenta de transformação. E aí a gente fala de transformação política, social, inclusão cultural, sabe? Então, eu acho que é essa caminhada. E o samba sempre foi isso, né? Dentro da sua essência de formação. Além de ser um aquilombamento, né, ele é uma instituição que transcende a questão musical. Esse entendimento também, acho que a gente... E aí, dentro de todo esse universo, tem a música. Mas o samba, por si, ele é uma instituição muito grande. Né? E a música, ela só vem dar aquele chablau, aquele desfecho, né, de alegria. Então, essa caminhada aí. Eu falo para Dedéu, se vocês deixarem, eu vou ficar falando até 9 horas da noite. Maravilha. É que tem muita história, né, Fernanda? É muita coisa boa para contar. Eu fiquei encantada quando eu fui, só fui uma vez, infelizmente, quero ir muitas vezes, mas eu fiquei encantada com várias. Eu estava no Sarau da Brasa lá, foi lindo a apresentação deles. Eu fiquei encantada com é muito orgânico, né? As pessoas chegam, não é aquela coisa de espetáculo, né? As pessoas vão chegando, eu lembro dos meninos piquiticos que trouxeram uma letra, e vocês já na roda lá, vamos musicar, e aí já saiu com samba, cantando, todo mundo cantando, isso aí estava lá, e a coisa da intergeracional, né? Eu sentei do lado da dona Neide, que é a matriarca, né, do samba paulistano, maravilhosa, ficou minha amiga, fofa demais, animada, né? E aí no meio estava uma criançada e muita adolescente, muito jovem, né? Muito bacana, assim, essa troca, né? Que eu acho que por estar enraizado mesmo na comunidade, né? É um local que nasceu, né, do útero da comunidade mesmo, né, Fernando? É bacana isso aí. É interessante você falar isso aí, que eu prezo muito pela presença das crianças nas atividades, né? Eu gosto. Não que a gente tenha na quantidade que a gente gostaria, mas é fundamental. E inclusive, existe uma questão muito histórica que corrobora essa necessidade, que é justamente a questão da perda da memória coletiva, né? Então, o que acontece? Muito dos toques, por exemplo, do samba de bumbo, eu estava trocando essa ideia com o João Mário há um tempo atrás, lá em Pirapora, ele falou, Paulo, tem toque que hoje a gente não sabe porque não foi passado, e aí se perdeu na história, né? Então, os mais velhos deixaram de passar, mas aí tem toda uma questão de estrutura dentro do samba que de alguma maneira contribuiu para isso aí. Que é a questão daquela coisa, sai daqui, moleque, vai para lá, sabe? Aquela coisa dos mais velhos, coisa de criança, não é coisa de criança, vai para lá. Então a criança deixou de participar disso, só os mais marrudos que vai ficando na marra e aí se torna, mas aí muito foi se demandando. Isso daí acontece no Quilombo, eu tive, inclusive, com o pessoal também da universidade, agora, eu esqueci agora qual foi, no Quilombo aqui, Quilombo... Puxa vida, hein? Esqueci o nome do quilombo. Ó, que beleza. Eles falam até a cupópia, é o idioma que eles usam lá, que são deles. Idioma não, o dialeto. E eles têm um dialeto próprio, aqui no interior de São Paulo. Me faltou agora, mas enfim. E aí eu tive lá e foi trocada essa ideia também. Porque aí, junto com isso, porque ficaram alguns remanescentes, né? Para poder continuar a história. Mas o que acontece? Conversando com um dos líderes, eu falo, o que acontece com o nosso jovem? Ele quer ser o jovem também que tem o celular, que vive na cidade, que vai ao shopping, que, sabe? Então essa questão dessa ideia, essa coisa do consumismo, né? Daquela coisa que o Racionais fala muito bem nas letras deles, né? Compre mais, e assim vai, né? Esse capitalismo selvagem. Então, isso daí também leva a pessoa a querer, é massificante, né? Aquelas ideias de propagandas que você tem que ter para ser
Isso daí é muito louco, porque aí a pessoa, a partir da hora que ela não tem, ela não se vê como nada, e esse conhecimento histórico fica banalizado de uma maneira totalmente equivocada, né? Mas, enfim. Então, essa construção das crianças, ela dá essa sustentação para a continuidade, que é a corrida de bastão, né? Então, você está terminando a sua corrida ali, você está passando bastão para alguém para continuar. Hoje a gente ainda tem essa questão da internet, né? Do YouTube, do próprio Facebook, das mídias de Spotify, no caso mais de áudio e tal, que aí você tem um registro. Você tem, às vezes, os próprios celulares, né? Agora os próprios celulares são formidáveis para fazer gravações. Então, esse acúmulo agora, essas práticas possibilitam que esse conhecimento ele fique acumulado aí para a posteridade, né? Mas antigamente não tinha, né? Então, isso daí foi se perdendo muita coisa. Muita coisa deixou de acontecer, deixou de ser realizada, ou deixou de ser realizada como era realizado, justamente por conta dessa perda da memória pelo caminho histórico e tal. E aí entra toda a questão, falando da questão da cultura de matriz negra, que é o que a gente, né, está trocando essa ideia. Existe a questão que está muito ligada à religiosidade, e aí também a questão do cristianismo e vem de uma maneira muito forte reprimir, sempre foi, né? Mas vem reprimir de uma maneira colocando como pejorativo, como mal, coisa do capeta, todas essas coisas, e as pessoas deixam de praticar aquela religião, e aí ela deixa de praticar a religião poeira, deixa de fazer o samba de bumbo, deixa de ir no samba, e aí não se perde só o conceito religioso nessa desconstrução. Se perde toda essa bagagem histórica e cultural que está muito atrelada. E aí eu entro nos debates algumas vezes de trocar ideia e falar, não, a gente faz o samba gospel. Não, você faz samba aí, meu querido. Agora, samba gospel não é água e vinho. É água e óleo. Água e vinho não, água e vinho até que dá sei lá o que dá. Mas água e óleo não rola, porque como é que... Aí é aquela coisa de você tirar, que aí é a apropriação, né, que a gente fala. E aí você tira a essência da coisa e fala, não, agora a gente vai colocar uma maquiagem aqui, vamos fazer agora o samba gospel. Como é que faz isso? Capoeira de Jesus, né? Tem Entendeu? umas invencionices aí. Aí que, então é isso. Mas isso daí é um processo histórico de depreciação, satanização. Eu ia falar satanização, é muito louco. É estranho, acho que eu nunca falei isso. Mas enfim, essa coisa de colocar tudo como é ruim, a magia negra, a coisa tá preta, isso é coisa do diabo, chuta que é macumba, né? Então, esse chuta que é macumba, chuta, pega no sentido não literal, né? Mas no sentido figurado, você tá chutando toda essa cultura, falando, isso aí não serve pra gente, isso aí não presta. Deixa de fazer isso daí. E quem faz é recriminado. Seja pelo poder público ou pela força do Estado, pelas mãos da polícia, que aí isso daí já é histórico, né? Ou pelos louco de plantão que toma como uma verdade absoluta apenas uma ideia de criação, né? Então, tudo isso daí permeia o universo da cultura negra. E o samba não tem como, não tá fora disso. E aí eu falo da cultura, não tá falando tudo isso aí, do maracatu. É porque quando a gente fala, às vezes vai por, sei lá, cara, cavalo marinho, por exemplo, né, que é uma expressão muito linda e tal. Tudo isso daí é cultura do povo negro da diáspora. E, ao mesmo tempo, acho que naquele filme Ó, mostra essa relação, né? Ali, quando tem aquela irmã acho que é a dona do apartamento lá, que ela é evangélica e tal, e ela fica sempre pontuando que essa coisa do diabo, não sei o que e tal. Então, isso daí é uma sátira muito bem feita, mas também é uma crítica sociocultural importante, né? Porque ela também bota isso daí. Então, toda essa desconstrução desse universo religioso, ele reflete diretamente na cultura, na desconstrução cultural das vertentes de matriz africana. E aí, falando de cultural, né, que todos esses que eu falei para vocês, capoeira, maracatu, cavalo marinho, samba de bumbo, jongo. E é engraçado que essas informações não chegam para o nosso povo, né? Então, a gente possibilitar também no Samba do Congo em 2018, 2019, a gente fez os workshops de samba de bumbo, batuque de umbigada
e de jongo. E fomos fazer a vivência em cada cidade, que essa expressão é legal, legal não, essa expressão é viva, né? Então a gente fizemos workshop aqui com pessoas que tinham propriedade para fazer esse workshop e fomos fazer a vivência lá no local. Isso daí é fundamental, porque aí você deixa de ter só o conceito teórico e passa a sentir aquilo na prática, porque aí tem todo o universo místico de energia que circunda aquele evento, né? Aquela festa. Por exemplo, a festa do Bom Jesus de Pirapora, que é uma festa católica, né? Mas que a força negra e essa coisa do samba está muito presente, sempre teve, historicamente. Até porque, para quem não conhece, Bom Jesus de Pirapora é uma cidade do interior de São Paulo, onde acharam uma imagem de Jesus no rio. Hoje o rio está poluído e tal. Então, todo ano, as pessoas iam até Bom Jesus em agosto para poder participar das festividades. E na época da escravatura, os escravizados iam com seus ditos donos, né, para acompanhar. E como os negros não podiam entrar na igreja, eles ficavam num barracão, que foram feitos vários barracões para que esses negros ficassem, os escravizados ficassem. Só que o que aconteceu? Que várias etnias, várias pessoas de várias famílias, de várias frentes, se encontravam nessa festa. E aí a coisa começou a ficar forte, né? A festa no barracão começou a ficar cada vez mais forte. E aí, passados os anos, depois da abolição, essas festas continuaram e começaram a ter mais destaque do que a festa do santo. E aí o Plínio Marcos fala, né, nas Quebradas do Mundaréu, é um disco muito antológico importante, que ele reúne Geraldo Filmes, Zeca da Casa Verde e Tuniquinho Batuqueiro, contando a história de São Paulo por intermédio dessas três figuras importantes. Ele traz essa realidade e na música de como era forte esses batuques lá, o samba de bumbo e tal, o batuque de umbigado, em Pirapora. Então o que aconteceu? O Estado, ou então aí no caso a igreja, né, falou, vamos demolir os barracões. Isso daí, a festa dos negros está tomando mais proporção do que as festas do santo, não pode. É pecado isso aí. Demoliu o barracão, mas não adiantou, que o negrado continuou indo para lá, e aí hoje é o que é e tal, tem toda essa questão. Existe a Casa do Samba lá, que é tombada, mas enfim, e que muitos dos bambas de São Paulo fizeram essa trajetória após a escravatura, obviamente, fizeram essa trajetória de São Paulo para Bom Jesus, e aí muitos deles, inclusive a maioria, foram os fundadores das escolas de samba de São Paulo. Seu Carlão do Peruche, Dona Sinhá, todo esse povo ia para Pirapora. Então, Pirapora é considerado o berço do samba paulista, e tal, por conta dessas histórias. Então, a gente vê que, de tempos em tempos, hoje a autoafirmação está muito forte, né? Mas de tempos em tempos, a cultura negra ela sempre existe uma pressão para que ela seja desconstruída. E não foi diferente aqui em São Paulo, né? A gente tem históricos, e falando de questões geográficas, inclusive, de São Paulo sendo vários bairros negros, né? A questão da própria liberdade, eu não sei se vocês sabem a história da liberdade. Vou falar, ó, tá todo mundo aí, quem tá na tela dá para colocar o dedinho assim, né? Alguém sabe que a Liberdade era um bairro de negros? Quem sabe bota o dedinho assim. Aí a Jaelma e a prof, ô Daniel, aí sim, é isso. Então, o que vamos fazer? Vamos tirar o povo negro aqui, vamos trazer os orientais aqui, nós vamos fazer o bairro japonês aqui. E aí fizeram a Liberdade lá, né? Criaram, e aí, isso daí foi enterrada e aterrada a cultura negra. Tanto é que isso daí é no sentido literal, que há pouco tempo encontraram um cemitério, né, lá perto da igreja, que inclusive parou toda a obra, foi um bafafá danado, porque tem toda essa questão. Então é isso, joga a terra em cima de completo. E com isso, vai a história embora. Então, a coisa do trabalho, 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 que é um slogan do atual governador, né? Trabalho, trabalho, trabalho. Não tem como a gente não falar dessas coisas. Por isso que ele trabalhou muito na vida, né? Pois é, então.
Mas aí o trabalho é para quem, né? Aí que tá, para quem que vai trabalhar. Lógico. Então, isso daí traz também essa coisa de que São Paulo é uma cidade cinza, sem energia, sem força cultural, uma cidade de trabalho só, simplesmente. E essa ideia desse slogan reforça essa questão, né? Então vamos apagando tudo. Inclusive, no centro da cidade, para quem não sabe, Tebas foi um escravizado do século passado, que comprou a sua liberdade por meio de um trabalho que ele fez e tal, de construção da primeira torre da primeira catedral de São Paulo. E ele era um escravizado. Então, a formação dos bairros periféricos, ela se dá mediante a expulsão dos negros do centro de São Paulo. E aí vai formando os bairros periféricos. Vila Madalena, Barra Funda, que aí a periferia era lá, né? Depois, aí cada vez mais vai expulsando o povo. Aí atravessou a ponte e aí veio para os lugares que ninguém queria, que eram as encostas, as várzeas, né? Os lugares alagados. Oi? Meu bairro é um brejão. O meu bairro era um brejão. Aterraram, né? Até hoje a gente vê esse reflexo, né? Quando tem as enchentes e tal. Então, isso daí é tudo. Então, isso daí é um pensamento arquitetado, que acontece até hoje, de certa maneira, mas que era muito claro na década de 30 e antes também, né? Isso daí fez parte da formação estrutural e geográfica da nossa cidade, de São Paulo, né? Todos esses bairros, esse povo foi empurrado. Do mesmo jeito que os negros, quando em 1888, na dita abolição, foram colocados na rua, agora vocês se viram aí, imediatamente depois foram aprovadas várias leis que prejudicavam mais ainda essas pessoas, inclusive a lei da vadiagem é uma delas, né? E aí tem várias, a lei do ventre livre, tem um monte de lei. Eu vou ficar falando de lei aqui, é chato, né? Mas enfim, tem várias leis que... E aí, para onde vão esses negros? Vão procurar a nossa sobrevivência na capital. Chega na capital, obviamente que não tem nenhum recurso que vai acolher esse povo. E aí, em torno da cidade, do centro da cidade, foi onde os negros foram. E aí, esse processo de empurrar cada vez mais para as bordas da cidade gerou essa periferia, né? A periferia é uma obra arquitetada da elite. A questão é o seguinte, existiu um efeito colateral forte que eles não previam, né? Esse efeito colateral. Porque aí a indiferença gera também a desigualdade social e, obviamente, que a desigualdade social gera violência. Então, é fruto de uma estrutura posta pela elite. E, de que certa maneira, também eles acabam se beneficiando dessa questão dentro desse círculo aí, sim, vicioso, né? Não virtuoso, né? E aí é onde eu digo que a periferia, o pensamento panperiférico, ele toma essa realidade e se reinventa dentro de uma dimensão de reconhecimento e valorização do que é a mão de obra, do que é o povo da periferia e das possibilidades que existem. Saca? Então, e aí a gente não simplesmente como mera força de trabalho, como era colocado antigamente, né? Aos escravizados. Então, não, a gente tem essa força de trabalho, mas a gente também tem a força intelectual, força de mobilização, né? E assim vai. Criação artística, ativismo político, é tudo, né? Muito forte. Lembrei, você falando, eu lembrei de uma fala do Júlio Ludemir, lá do Rio, né? Ele foi um dos criadores da FLUP, da Feira Literária das Periferias lá, né? E aí ele contando como que surgiu a ideia. Ele falou que estava um dia lá passeando de durista na Flip, lá de Paraty, né? Não turista, durista mesmo, estava lá, e aí ele falou com o pessoal da Flip, falou, poxa, a gente podia fazer uma feira literária lá no morro, lá no Rio, né, com a periferia. Aí o pessoal da Flip deu uma risadinha, assim, pô, não vai dar certo, imagina, fazer essa festa elite na periferia. E aí, depois de alguns anos, estava lá e estava fazendo um baita sucesso, né? E aí uma fala dele que eu marcou, assim, falou, qual é a grande novidade, o que está movimentando, de verdade, o cenário da literatura hoje? É a literatura periférica. É a grande novidade, porque o resto, né? O que é lido mesmo, o que é falado, o que está movimentando, né? Os saraus, esse movimento, né,
das disputas de rima, é isso, né? E isso que vocês estão fazendo, né? Toda essa troca, esse panperiferismo, que eu adorei esse termo, depois manda para a gente o que você está escrevendo, o que você está bolando aí em relação a isso, Fernando. Muito genial, né? Deixa eu desmutar aqui. Esse movimento periférico cultural, ele é muito louco. E eu sou muito feliz de ser contemporâneo disso. Tanto no movimento das comunidades de samba de São Paulo, como na questão do sarau. Inclusive aqui tem a Feliz, né? Que é a Feira Literária da Zona Sul e tal. Que também é um reflexo de toda essa movimentação que está acontecendo. É engraçado que é o seguinte, é engraçado não, é legal e ao mesmo tempo é uma coisa de refletir que normalmente os saraus, eles acontecem em bar. E aí a gente tem uma deficiência de equipamentos públicos nas periferias, a gente já sabe disso, mas quando tem, o acesso é tão burocrático que o pessoal tipo, não chega para fazer a coisa acontecer. E quando vai, não rola. Porque aí tem várias regras e um monte de coisa que tem que ser seguido, e aí acaba desanimando o pessoal. Então é mais uma vez o Estado trabalhando contra o movimento, saca? A gente, aqui hoje não tem mais biblioteca, ainda tem, mas a questão da pesquisa, né, de pegar o trabalho de escola na biblioteca, eu fui várias vezes, tal, quando estava no colegial, no ginásio, que hoje já não é colegial nem ginásio, mas enfim, várias vezes. Só que a primeira coisa que você chegava na biblioteca era que você tinha que deixar logo um documento. E aí aquele tiozinho bravo ou a tiazinha brava pra caramba já te olhasse e dar aquela incuída. Você fala, se eu fizer alguma coisa errada aqui, eles vão me cortar em pedaços. E aí você ia uma vez lá para poder, porque tinha que ir, nunca mais ia. Então, e tem a coisa, hein? Se você não devolver o livro, você tá perdido. Sabe? Então tem que ter silêncio, tem todas essas regras, o silêncio faz parte, né, do processo de leitura e tal, mas é uma coisa tão rígida, tão até a certo ponto militarizada, que espantava o povo, cara. Espantava a maioria de quem ia na biblioteca. Hoje tem o Google, Wikipédia, tem vários baratos. Sei lá, esse separado aí. Então, aí uma vez trocando ideia com o Wagner do Sarau da Brasa, ele falou, mano, quando a gente falou de fazer uma biblioteca, aí tem uma partilheira lá, no Sarau, com vários livros, né? Lá no bar do Carlito, que hoje já não tem mais o bar, por conta do metrô chegou e... Enfim. E aí a biblioteca Carlos Assunção, seu Carlos Assunção é um escritor aqui de São Paulo, né? Antigão e tal, tá com quase 90 anos, enfim. E ele falou assim, quando a gente falou que ia montar a biblioteca no bar, o pessoal falou, vocês é louco, mano, vai montar a biblioteca no bar, na quebrada? Sei, o pessoal vai roubar os livros tudo. Aí o Wagner falou, mano, se o pessoal roubar os livros, tá da hora. Vai ser muito foda se o pessoal começar a roubar livro, mano. Que maravilha, né? Você tá entendendo? Então é isso. Aí, ó, como que o pensamento é totalmente oposto. Mais vale um livro roubado circulando do que um comprado sem ninguém mexer. Então é muito louco a parada. E aí, na escola também rola isso, né? Então você chega lá e compra o livro do autor que tá lançando, de alguém que tá lá fazendo o trampo, mas também tem livro lá para você pegar. Lá no Samba do Congo tem a biblioteca lá, o pai pega, traz, deixa, leva, tá tudo certo. É essa a questão, né? A gente, desse entendimento que é totalmente contrário. O pessoal começar a roubar livro nas quebradas, vixe, estourou no norte. Com certeza. Eu lembro de umas histórias, né, em biblioteca escolar, que encontraram livros, assim, estragando, fechados nos depósitos, porque não distribuíram. E aí chegava para a diretora, né, diretora, nossa, mas por que você não distribuiu para os alunos? Imagina, eles iam estragar, iam rasgar o livro. E aí estragou dentro de um depósito, né, olha, gastaram os tubos fazendo esses livros, né, programa de governo e tal, e essa mentalidade, né, ainda tem, acho que está mudando, né, a gente tem sempre essa esperança, né, tem coisas diferentes, eu vejo o movimento das bibliotecas, o movimento da biblioteca muito mais dinâmica, né, fazendo sarau, inclusive, cursos, oficinas, né, então acho que está permeando, né, a cultura da rua permeando essa cultura livresca meio autoritária, né, que acaba
afastando em vez de atrair, né? Mas é uma briga, né? É uma luta. É isso. É legal esse tema aí, porque eu sempre pego essa, que é a coisa de você fazer, né? De você estar no meio fazendo e tal, e essas reflexões elas aparecem no cotidiano. Isso que é legal. Pegando esse exemplo que você está falando aí, a gente sempre colocou o autor, fala a gente, o pessoal da minha geração e tal, e da geração de vocês um pouquinho também. Hoje já está mudando, tá? Mas o autor num pedestal tão alto que a gente não conseguia nem relar a mão nele assim. Né? Às vezes E aí nem isso é achava que refletir estava na vivo, obra dele. né? Eu lembro falando assim, o autor Até tal é pela. vivo. Nossa, mas existe É, autor vivo? exatamente. Tem, de alguma maneira também, alguns autores têm uma linguagem tão rebuscada que cansa, né? E aí também essa simplicidade nas obras literárias periféricas e marginais, como a gente chama, também ela aproxima, porque aí você se identifica. Então essa coisa de você ver o cara longe ali e tal, é uma coisa que te afasta no sentido de você acessar, mas também no sentido de você poder fazer a sua, que isso também é muito louco. Então, eu lembro que teve um exemplo não, em uma das situações no Samba do Congo, que a gente vivenciou, de um menininho que estava na roda com a gente de terça-feira, e eu falei, senta aí, canta uma música, você canta? Ele, não. Você escreve? Ele, não, com vergonha, né? Eu falei, então, mas você gosta? Ele falou, gosto de música e tal. Eu falei, então, mas você pode escrever se você quiser, você pode ser qualquer pessoa que você quiser, você pode ser escritor, engenheiro, sambista, tocar cavaquinho, compositor. Aí eu peguei o disco de Samba do Congo, eu falei, tá vendo esse cara aqui, ó? Esse cara aqui é compositor dessa música aqui. Ele, eu falei, ele ali, ó, aquele lá que tá sentado ali. Aí ele olhou assim pra foto, olhou pra pessoa, falei, aquele outro é aquele ali, ó, tá vendo? Aí tá vendo aquele lá de chinelo ali? Aí o Vitor tava lá no dia, falei, aquele lá que tá de chinelo com a letra dele na mão, ele é dentista. Tá vendo aquele outro ali? Aquele lá é advogado, e a gente tá todo mundo aqui. Então a gente tava num ambiente em que ele tava junto com todas essas pessoas que de alguma maneira, pô, não é nada disso. Eu costumo dizer que o compositor, para uma pessoa que não compõe, é simplesmente um movimento de expressar isso aí mediante a música. Aí pô, passou essa moto aqui agora, virou uma poesia, sabe? Não virou nada, virou uma encheção de saco, é o ponto de vista. Mas enfim, são essas possibilidades, né? E aí você mostra de maneira prática, na prática no caso, a possibilidade ali para aquela criança. Ela fala, poxa vida, aqui, né? Então de alguma maneira houve um incentivo lá, né? Como minha filha escrevendo um livro com 15 anos, mas que teve esse estímulo, né? Ela Para fala que ela do samba também, né? Tem a presença do ela samba. tá no samba desde quando começou, né, o samba do Congo. Então teve esse estímulo e essa convivência também. Então tudo isso daí são passos que são dados agora, e aí esse movimento cultural periférico que acontece a curto prazo já está dando muitos frutos, porque aí você possibilita a convivência em ambientes que a cultura é pulsante, que a troca também, a reflexão política, enfim, é tudo ali. Mas a médio e longo prazo, isso daí vai refletir na formação da sociedade como um todo, em especial na questão da periferia, né? Porque, que nem você falou aí, o pessoal lá deu esse start aí e falou, vamos fazer a nossa feira nós mesmos. E tá tudo certo, entendeu? A gente não precisa, então é isso. Eu lembro que eu fui no lançamento do Lira Neto, que é de um livro que ele fala do samba, lá na livraria, na Vila Madalena, que eu esqueci agora, da Vila, né? A livraria da Vila Madalena, que é a famosa, então. Foi lá e tal, e aí eu comprei o livro dele e já tinha visto algumas coisas e tal, e fui conversar com ele e tal, só dizendo, ô Fernando, obrigado e tal, trocando uma ideia bem bacana e tal. E eu falei, cara, você escreveu alguma coisa de São Paulo? Ele falou, ficou olhando pra minha cara assim, né? Ele falou, poxa, eu não escrevi. Eu falei, eu imaginei, cara. Eu tô comprando seu livro aqui, não li, mas eu imaginei. Porque é uma história que não é contada do samba e tal. Aí eu falei, me desculpa até. Ele falou, não, que é isso, vocês que fazem essa, você tem que falar. Porque aí eu falo, na próxima edição, eu espero que tenha algum capítulo lá e tal, falando do samba de São Paulo. Então você chega nesse autor, que aí, de alguma maneira, dentro de uma postura que não seria comum
nas antigas, eu não ia me posicionar dessa maneira, porque ele é um autor de vários livros, de várias biografias, de várias paradas e tal, e eu não tenho nenhum livro escrito, mas enfim, ele está falando de uma coisa que eu faço, entendeu? Então, pera lá, você está contando uma história aí que eu vivencio. Então, tem essa história aqui também, de repente existe uma possibilidade de você contar mais para frente. Então, tudo isso aí é o no seu livro. Olha aí, tá na hora de você escrever o seu livro sobre o samba de São Paulo. Quem sabe, tem bastante. De alguém para editar, pode mandar, eu edito. Ah, é? Ai, que da hora, hein? Obrigado. Tem um monte de gente aí, fazer ilustradores, aqui é uma galera bem multiartista aqui. Ah, é? O pessoal aqui do bate-papo aqui? Tá um selo aí. Ó, que massa, mano. Então é isso, são várias questões que a gente vai construindo no dia a dia e trazendo essas reflexões para essas trocas que a gente está fazendo hoje, em outras lives, presencialmente, né, dentro de fóruns, participei da conferência agora que teve, a primeira conferência popular de cultura da cidade de São Paulo, que foi bem bacana, independente do poder público. Então a gente vai trocando essas ideias e vai fortalecendo, esse caldo vai engrossando de uma maneira tão legal que vai trazer vários bons frutos, né? Falando da questão da literatura escolar e tal, que você falou que acabou os livros estragando lá no depósito, antes de estragasse na mão das pessoas circulando, né? Mas também tem a questão dessa coisa engessada que é o sistema educacional, né? De ter que seguir um programa e tal, aquela coisa da avaliação que a gente tinha antigamente, inclusive, que era o A, B, C, D, né? E, pô, tem que ser a avaliação do aprendizado por esses métodos, eu sou muito... não concordo muito, enfim. Existem várias possibilidades. Mas isso daí reflete nesses posicionamentos e nessas ações dos dirigentes que, de certa maneira, têm que cumprir com uma obrigação institucional que acaba atrapalhando tudo. Porque, de repente, se ela faz alguma coisa com esses livros, essa pessoa poderia até ser responsabilizada, né? Dentro das políticas postas e tal. Então é isso, existem várias questões que têm que ser trocadas, né? A questão do método Paulo Freire, que até hoje a gente sabe da valorização que tem, mas que muitas instituições e pessoas não acreditam e não utilizam e tal. E agora o governo está fazendo uma campanha contra, assim, sistemática contra, né, a figura e as ideias. As ideias nem chegam nas ideias, né? Porque eles só falam mal, assim, não questionam, não refletem, né? É o que a gente vê desse governo. Né? Ele é um subversor, né? Ele foi perseguido, né? A gente sabe tudo isso aí, foi perseguido, exilado, enfim. Hoje os pensamentos deles estão assim nos debates, mas existe essa política de contrária, né? Porque é um pensamento libertador. E aí o Alan da Rosa tem um Pedagogia. Alan da Rosa é um poeta e tal, e escritor, inclusive está fazendo mestrado. Ele fez doutorado com o mesmo orientador que é professor daqui de uma galera, o Marcos Ferreira Santos. Pronto, então o Alan tem o Pedagogia lá que fala muito disso, né? Eu gosto de trocar ideia com o Alan porque eu fico brisando nas ideias dele, falando, não, vai mais devagar que eu tô muito ainda... eu tô acompanhando seu raciocínio aí, mano. Mas enfim, no Pedagogia ele fala isso, né? Que ele falou para mim uma vez assim, falou, Fernando, você é matemático, cara. Eu falei, como ser matemático? Ele falou, a música é matemática. Né? Então, você vê como é que é, né? Ele falou, pô, você vai ensinar física para criança inspirando pipa e tal, né, mano? Isso é legal. Então, essa metodologia de ensino que você, a partir do que você tem no entorno daquele conjunto de pessoas, daquela pessoa, você transforma, proporciona um ensino, né, o aprendizado. Então, o Alan tem essa referência também, entre outros, né, muitas pessoas, desse método aberto, né, de ensino. Então, muitas das coisas que acontecem é justamente por conta da burocratização, da legislação que é de 1960, e não acompanhou a evolução do ser humano e da vida cotidiana, e de todo esse processo, enfim, histórico, né, de desenvolvimento, tanto individual como coletivo, e dos resquícios das filas ordinárias, né, da ditadura e tal. Então tem várias coisas que eu acho que tem que se preservar, mas outras coisas tem que... A gente estava trocando ideias outro dia a respeito do comunismo, nesse aspecto contemporâneo,
eu conversando com o pessoal do PCdoB, eu falei, não existe a possibilidade, no meu ponto de vista, de ter um comunismo como era antigamente. Existe uma possibilidade de um novo pensamento comunista agora me enroscou. Enfim, exatamente. Para que a gente construa uma realidade nova, né? Dentro desse socialismo mais contemporâneo, porque essa estridência não pode existir mais em lugar nenhum. Né? Isso daí é um pensamento meu particular. Então, como é que a gente junta essas coisas e faz uma nova coisa? Né? E consegue levar isso daí para adiante para as ações práticas do dia a dia e das ações políticas que não são partidárias, mas as ações políticas como sociedade. Né? Então, como que a gente leva isso e troca essa ideia no meio acadêmico também, de uma maneira aberta e enfim. Então é isso, essas trocas são fundamentais. E aí a gente, enquanto formadores de opinião, estamos lá na sala de aula, seja dando a aula ou seja participando dessa aula, interagir nesses pontos que a gente trocou aqui de todos, desde a questão da diáspora, da questão das periferias, da questão da formação sociológica, política da sociedade contemporânea, partindo desse ponto de vista de construção coletiva e que reflete no individual, poder trazer essa reflexão para essas rodas de debate, para esses ambientes acadêmicos ou não. Então, a construção ela também é nesse caminho aí. Então. Maravilha. Eu queria abrir um pouco para o pessoal, quem quiser conversar, quem quiser fazer pergunta, comentar, né? É isso aí. Eu falei para dedéu, né? Aliás, estava sempre aberto, vocês podiam falar, tá? Manda abraço aí, pessoal. Pode ficar à vontade para perguntar que não tem grilo não. Viu? E o que eu não souber, eu passo para os universitários. Essa foi boa, né? Posso falar rapidinho, então? Olha aí, os falantes aí, ó. Pode falar, Lívia. Tá bom, Gelma. Não, eu só queria falar que isso é muito bom, né? A gente precisa de gente como você, né, Fernando, para mostrar que assim, então, mas esse jeito aí que vocês pensam, não é bem assim, né? Então, assim, essa ideia do livro roubado eu achei maravilhosa, né? Desde quando isso é um problema, né? Ao contrário, né? Então, assim, eu até assim, tenho entrado em contato também um pouquinho mais com, que vocês já devem ter conhecer o Ailton Krenak, que a gente já até falou dele aqui, né? E como é bom essas culturas que são tão abafadas, né, Fernando? A gente sempre vê uma tentativa, né, de eliminar essas culturas, e quando elas chegam até os locais considerados centrais, né, como a gente tem a aprender com essas culturas, né? Então, assim, toda essa cultura, esse pouquinho que você falou, o vídeo, né, que a Tamara pôs pra gente, assim, que nossa, quanta coisa a gente tem para aprender com essas culturas que são tidas, né, como marginais. E eu acho que, eu percebo, assim, não sei se eu estou muito otimista, mas eu percebo, assim, falando um pouco do meu lado, né, que eu sou da área de pesquisa de história da arte e museologia, eu percebo um movimento, assim, maior para abertura para essas culturas. Então, eu fico muito, acho que a gente ainda tem muito chão pela frente, mas eu já fico um pouco feliz, assim, aqui já é um caminho que pode proporcionar outras aberturas para outros meios até intelectuais dentro da universidade, então a gente tem que propiciar esses encontros, porque eles são importantíssimos para a gente repensar a nossa cultura, né? Porque isso faz parte da nossa cultura também, né? Isso não pode ficar de fora, né? Então, é mais isso que eu queria falar, porque é muito bom poder tá vivenciando esse pouquinho de cultura que a gente conhece tão pouco, né? Lígia, bacana, viu? É isso mesmo. Primeiro prazer em conhecê-la
E é isso. À medida que vocês levam esses debates os grupos de estudo de vocês, é fundamental para que isso venha à tona. Né? Esse processo de apagamento, ele é histórico. É que hoje existe uma força muito grande que já existia com os nossos ancestrais, mas existe uma força muito grande hoje de mobilização coletiva que está fazendo com que essa realidade mude. Né? Existe um caminho longo a ser percorrido, muito longo e tal. Mas que hoje a gente já está trocando essa ideia aqui. E aí é bom lembrar também que não é uma bola que a gente está jogando hoje, é uma bola que já foi jogada por vários que antecederam a gente, né? Então, esse acúmulo de informação também, hoje se dá por meio dessas redes, dessa questão digital, dessa mídia, que também é bacana. Antigamente, esse acúmulo, bem antigamente, era pela fala, né? Pela oralidade. E aí, depois, os livros e tal. Mas esse acúmulo hoje ele consegue ser mais duradouro. Né? Que, na verdade, a ciência ela é um acúmulo de sabedorias, né? Um acúmulo de saberes, né? Que aí vem a ciência. Então é isso. À medida que você leva isso para a discussão, propondo nas aulas e sei lá, nos trabalhos e no mestrado, no doutorado, sabe? E traz para a sua dissertação esses temas. Aí eu falo para a sua no sentido, né, para cada um de vocês e tal. Traz para as dissertações, você de alguma maneira vai causar um efeito de reflexão, né? E aí, de repente, eu vou escrever um livro, trazer isso também. Então é importante essa troca. E aí é muito legal você como pesquisadora, né, da arte poder estar trocando essa ideia com você, porque tem esse material muito vasto, né? Se a gente fizer um recorte só, por exemplo, falando só de São Paulo, já é uma coisa absurda, né? de coisa que tem, né? Desde passando, que eu falei do Tebas e tal, falando especificamente do samba de Geraldo Filme, Zeca da Casa, todo esse povo aí, a Dona Irã Barbosa, né? O próprio Vanzolini, que todo mundo deve conhecer, né? Que foi da USP, né? Pesquisa biólogo e tal. Então, tudo isso daí, aí a gente pega os saberes que não são os saberes, as formações dos saberes acadêmicos, que são os griots, né? E aí hoje muitos estão sendo reconhecidos pela própria academia como mestres, né? No sentido griot da palavra e tal. Isso daí também é importante, porque a coisa de colocar no pedestal o escritor e a gente não alcançar, também serve para o professor. E aí o mestre de capoeira, o de jongo, ele não é colocado como um professor, como um mestre, dentro desse pensamento acadêmico, né? Então, dentro da sua estrutura de convivência social e comunidade, dentro do segmento que ele trabalha, ele é reconhecido como um mestre, né? E como um professor. Dentro desse ambiente acadêmico, não. Então, esse saber natural, né? Saber nato, ele não é reconhecido. Isso daí é bem complicado, né? Porque é a coisa, né? De você refletir a respeito do que é o saber, que aí volta totalmente na questão do A, B, C, D, E. Olha que louco que é, né? E aí vem na questão do Paulo Freire também, vem, galera, e vai também tirar a pessoa que faz uma puta de uma exerce uma função maravilhosamente num segmento, e outra ela não é tão boa assim, mas ela é colocada, não vê a coisa que ela está fazendo boa e só vê aquela coisa ruim. Né? Então, você fala, poxa vida, né? Eu nunca fui muito bom de, sei lá, de ciência, por exemplo, né? Mas eu desenrolava alguma coisa em algum lugar. Eu lembro, vou falar uma passagem para vocês que aconteceu comigo na faculdade, quando estava fazendo administração, que eu fiz um curso de gestão em serviço de saúde e tal, depois eu fiz administração. E aí, numa prova de leitura e produção de texto, né? Que, não sei se tem ainda hoje, tinha 1, 2, essas coisas. E a professora, leitura e produção de texto, alguma coisa assim. E eu tô fazendo a prova, aí vem uma inspiração assim, eu parei de fazer a prova e comecei a escrever uma poesia. Engraçado. Aí eu escrevi, eu tava até com dor de garganta no dia. Tava com febre. E aí, na hora que eu fiz a poesia, fiz a prova,
Entreguei para a professora a prova, falei, aí mostrei para ela assim, professora, acabei de fazer. Aí ela pegou, leu. A poesia não era muito grande, né? Era pequena, assim, umas 4, 5 linhas e tal. Aí ela leu, falou, tipo, tá. E me deu assim, né? Naquele dia, se eu não tivesse como se diz, reafirmado o meu potencial poético ali, aí, sabe? Eu tinha sido ceifado e podado ali bem na nascente. Então isso daí acontece muito. Aí eu fiquei olhando pra cara dela assim, falei, ai, fela da mãe. Fui embora com febre, levei a minha poesia, tirei acho que 8, 9 na prova, com febre e tudo. Mas é isso, né? E aí, dentro daquele contexto, daquela matéria, fazia todo sentido, né? Dentro dessa lógica, fazia todo sentido que, de alguma maneira, ela desse um feedback, mesmo que depois, na outra aula e tal, ou naquele momento ali. Mas não fez sentido para ela aquela. E assim, não era uma poesia romântica, não. Era uma coisa. Agora eu não me lembro, tal, que eu escrevi tanta coisa já. Eu não me lembro, mas enfim. São essas coisas assim que a gente acaba. Então, quando a gente leva esses pensamentos para o meio acadêmico, na qualidade de aluno ou de professor, que alguns de vocês, a maioria, poderão vir a ser ou já são, que eu não conheço, né, a formação de vocês, enfim, levando isso daí é importante, mano. É bem importante, porque só aí que a gente vai. E aí também, Lígia, é aquela coisa, né? Vamos fazer startar essa construção desse diálogo, mas vamos trazer as pessoas também para dialogar com a gente, não só ficar nesse diálogo, vou dizer superficial, que é muito forte, mas nesse diálogo só nesse meio, no meio acadêmico. Quase e aí um a monólogo, prática né? Oi? É quase um monólogo, todo mundo falando a mesma Exatamente. língua, a mesma coisa, mesmo conteúdo, mesma E visão aí de mundo. porque aí não, você agrega, mas no meio que você já vive. Eu sempre faço essa reflexão com o pessoal, né? Fala Wagner, o Guma, o pessoal que a gente, né, mais linha de frente dos projetos. Falei, pô, é legal a gente trocar ideia com a gente. Que a gente vai no Quilombac, não, tem o pessoal que a gente conhece, vai no Sarau, vai nos outros lugares. É tudo pessoal que troca a ideia que a gente troca. A dificuldade e o desafio é trocar essa ideia num rolê que a gente não tá. Esse que é o maior. O objetivo bolha, né? é esse, mano. Tá ligado? A gente precisa trocar essa ideia onde a gente não tá, onde a gente já tá, filho. Já tá tudo dominado. Então, nesses momentos aqui, né? Que aí eu chego, troco ideia com vocês, alguém troca. Aí chamo o Alan da Rosa para fazer uma palestra lá na Universidade do Uruguai e tal. O Alan vai todo à vontade, com aquelas calças largas, de sandália, tá ligado? E aí ele chega lá e o pessoal fica tudo, porra, é mesmo, então. Cara, isso aí é essa caminhada, né? Então, essas possibilidades, elas dão, e aí volta a bater numa terra. A oportunidade que vocês tiverem de fazer esse movimento, traz o pessoal. De que maneira? Eu não sei, pô, existem várias possibilidades, chama para uma palestra, entendeu? Busca um recurso para poder financiar, de repente, o desenvolvimento de uma pesquisa que contemple essas pessoas também, de alguma maneira, e assim vai, essa construção. Lígia Rebelato, é isso? A Joelma queria falar, o Daniel e o Fabrício, né? Manda eu vi abraço. que levantaram a mão. Eu sempre quero falar, mas eu não levantei a mão, pensei até em ficar quieta. Não, mas você falou dividiu o tempo com a Lígia. Não, na verdade, eu abri o microfone para agradecer pelo encontro, né, pela disponibilidade. E o que eu ia falar é que eu nem tenho assim nada na cabeça, né? Mas eu ia falar que toda vez que a gente traz essas conversas sobre a importância, né, das culturas de matriz africana e como foi abafado e como continua resistindo, e tudo que eu tenho tido contato, né? Eu fiz recentemente um curso sobre tradição oral africana, e o que eu me sinto assim, eu queria falar um pouco mais da minha experiência, assim, como mulher negra, professora e também estudante, né? É que por muito tempo eu fui sequestrada de mim. Então, quando eu entro em contato com isso, gente, a única coisa que eu consigo pensar é como eu não vi isso antes, assim, como que eu passei minha vida escolar inteira
sem saber das danças, né? Sem saber da influência. Tinha uma ideia, mas não sabia, né? Então eu fico assim muito pensativa, né? A importância ela é fundamental, mas eu fico muito pensativa referente a como a gente é colonizado de muitas formas, assim, sabe? Desde a nossa, falo muito de corpo aqui, porque é o que eu tô pensando, tô vivendo, desde a nossa corporidade, a nossa imaginação, as nossas referências intelectuais, né? Então foram coisas que eu fiquei pensando, assim, eu só fico muito grata mesmo, porque toda vez que eu toco nesses assuntos eu me sinto muito potencializada e acho que me dá mais força, assim, para me conhecer e para também intensificar essa resistência que acontece há tanto tempo, né? Eu vi um professor falando esses dias e eu fiquei muito assim, acho que foi uma coisa que me bateu muito forte. O povo escravizado não podia manifestar a cultura deles. O povo escravizado foi forçado a rodar em Baobá para esquecer a memória, esquecer o nome. E olha como tudo isso ainda está aqui, mais vivo que nunca, sabe? Então isso assim me emociona. Eu fico emocionada, assim, de verdade. E aí só dá vontade de conhecer e de, pelo menos no meu fazer, né, tentar trazer um pouquinho, né? Assim, mas o que eu me sinto assim é de certa forma até, não sei se é a melhor palavra, privilegiada, por ter um momento que a gente pode sentar e conversar disso, fortalecer, sabe? Obrigada, gente. Eu acho que eu vou ter que sair, inclusive, que eu tenho que ver um TCC da minha prima. Mas eu já saio aqui agradecendo muito, tá? E peço desculpas se tomei muito tempo também. Obrigada, querida. Bom te ouvir. Da hora, Joelma. Vai lá, bom TCC lá, e é isso mesmo. A gente é privilegiado no sentido de poder ter essa reflexão, né, contemporânea. Mas é isso. Essa formação que você tem, essa informação que você não teve, é a formação que você tem, por incrível que pareça. Né? Parece ser contraditório. Né? Olha que louco. Eu gosto dessas coisas, que eu faço essas frases, eu crio assim de nada, e eu acho bonito. Isso é importante. É legal. Mas é mesmo. É bonito, sim. A desinformação que você teve, ou a não informação que você teve, é a formação que você tem. E aí, os exemplos que a gente ia, pegando só uma coisa rapidinho para você ir para sua live, é a questão das identidades, de como eram colocados nos livros de histórias os negros. Né? Tem uma figura agora que está sendo bem comentada, que ilustrava muito esses livros agora, esqueci o nome dele, mas ele está muito comentado. Então, que inclusive é aquela do Pelourinho que tem o feitor, como é o nome desse? Debré. Debré, exatamente. Então, a figura do Debré, a figura, no caso, o desenho lá do Debré, é o inconsciente coletivo de várias gerações que a gente traz até hoje. Aí, hoje a gente quebra com esses autores, esses escritores e pintores que colocam os negros em livros, em painéis, de maneira humana, no mínimo. Então é isso. Olha, eu sou falante mesmo, eu ia falar que eu fiquei doente, que a sua professora não comentou seu poema, eu fiquei muito mal, gente. Porque as pessoas já não gostam muito de poesia e elas se fecham. Aí eu, gente, eu fiquei assim, não acredito que ela nem comentou, ela não falou nada. Falou nada. Ela ainda me olhou com cara feia, assim, tipo, você tá atrapalhando o meu trabalho. É aquela visão da escrita instrumental, né? Não com expressão, com E eu sempre fui o cara de demorar para fazer a prova, entendeu? Eu demorava, eu não tinha muita pressa, não. Então, quando eu saí, não tinha muita gente, assim, para ela ficar de olho, estava colando. Sabe, tem essa coisa também. Mas, enfim, é isso. Gente, tô indo. Obrigada, viu? Tchau, Jô. Beijão. Tinha mais alguém que ia trocar ideia, né? É o Daniel e Fabrício, né? Eu só queria, mais ou menos, comentando, tanto a fala da Lígia quanto da Joelma, o que eu achei legal é trazer o lugar de fala, né, que então, hoje está tão em voga, mas faz a diferença. Seria diferente a Tamara falar sobre isso, né, do que o Fernando falando, né, porque não só pela vivência, mas literalmente pelo lugar de fala dele, né, que ele conhece, viveu, faz parte da vivência dele, né? Eu acho que isso só acrescenta, só enriquece.
e dá mais vontade de conhecer, né? É um outro ponto de vista que a gente, assim, é um lado da nossa cultura que a gente desconhece, né? Está na nossa cidade, está no nosso dia a dia, mas que a gente não tem acesso. Ou como ele colocou de uma certa maneira, né? Fica um pouco assim, afastado da gente. Literalmente foi jogado para a periferia, né? Isso está retornando, acho que está sendo valorizado. Eu achei muito, muito bacana a proposta. Eu gostei bastante. Ô, Daniel, obrigado, mano. Obrigado mesmo. Poder levar essa reflexão é muito importante, cara. Eu gosto muito de fazer esses bate-papos e tal. Não é porque eu falo bastante, né, como vocês perceberam, mas eu acho que de alguma maneira vai despertar em algum momento alguma coisa ali que você vai ter a possibilidade também de passar para frente esse pensamento, né? Por mais que de repente não é a área de atuação de algum de vocês e tal, a questão da cultura periférica, mas em algum momento o que eu penso também que ela reflete em todos os segmentos, né, de maneira que não tenha como fugir disso, mas em algum momento essa troca vai possibilitar também justamente trocar essa ideia e vice-versa. Os pensamentos que vocês também trazem, as colocações, em algum momento também eu vou utilizar e vou incrementar no meu discurso alguma coisa que de repente eu não tinha sacado. Então vai engrossando o cardo cada vez mais, cada vez mais. Então é isso, mano. Obrigado mesmo pela força e que a gente possa continuar nessa caminhada aí e que a gente se encontre pessoalmente também logo mais aí pela frente para poder trocar uma ideia e fazer alguma coisa junto também. Fiquem à vontade para propor algumas coisas. Pô, tem um pensamento de fazer, o que você acha? A gente troca ideia, vê se consegue fazer junto. Tem a disponibilidade da nossa sede, tem a possibilidade também, se vocês precisarem ir na universidade, dar um alô que eu vou, a gente troca uma ideia. E é isso, não tem muito muito o que falar, não, só agradecer mesmo e falar, meu, vamos junto, agradeço pela acolhida e estamos envolvidos. Depois, então, vou passar o seu contato, hein? Liberou, né? Pode passar. Liberou geral. Pode passar. Inclusive, a minha rede social é @FernandoRippo no Instagram e no Facebook também. Tem Fernando Rippo cantor e Fernando Rippo a minha pessoal. Então pode mandar umas mensagens lá e tal, a gente compartilha as ideias e os materiais. Os vídeos vocês viram lá na página do Samba do Congo, né? Ai, Que a página, gente, o canal, aliás, no YouTube, que é muito o canal bom. no YouTube, tem a página no Instagram Spotify. e tem. No Spotify tá o nosso disco, pô. Vocês ouvem lá. Dá para comprar também lá pela americanas.com, pelo Submarino, a tratora que está distribuindo tem americanas.com, Submarino, e a outra é a Magazine Luiza. Que aí dá para chegar o disco físico aí na casa de vocês. Mas se quiser pelo Spotify, Deezer, YouTube Music também está disponível lá no Vasco. É o Fabrício que vai falar agora? Sou eu. Pronto, tinha dado uma travada aqui. Fernando, primeiramente gostaria de agradecer muito pela troca, foi muito construtivo. Eu gostaria, assim, de fazer um comentário. A gente sabe que a cultura tem grande importância na formação dos cidadãos. E, assim, se a gente não entender de onde a gente veio, a gente não vai saber quem a gente é no momento que a gente está agora. Eu acho que acontece muito isso nas periferias, porque falta essa questão da cultura para engajar as pessoas. Então, isso faz com que as pessoas ficam muito vulneráveis ao capitalismo. Nós não somos simplesmente descendentes de escravos, nós somos descendentes de pessoas que foram escravizadas. E muitas dessas pessoas que foram escravizadas eram reis, eram grandes figuras na África. Então, nós temos que trazer isso à tona também. E para mostrar para essas pessoas para onde vamos. Porque eu sinto que, às vezes, a gente tem uma luta de nós contra nós. E se a gente ficar nessa luta de nós contra nós nunca vamos crescer, nós nunca vamos quebrar esses paradigmas que se tem. E parabéns pelo trabalho. Eu acho que a cultura é um dos principais caminhos para a gente trazer essa união e fortalecer. Pô, Fabrício, é isso aí, cara. É isso. Existe pegando esse paralelo da sua fala, a figura da Sankofa. Acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é um adinkras, um ideograma
africano, são vários, né? Mas a sankofa, ele é um pássaro que ele tem a cabeça virada para trás. Assim, tá? Então, isso daí representa o futuro, mas ao mesmo tempo sem esquecer do passado, né? Quando a gente fez um projeto chamado Café Griot lá no Samba do Congo, parceria com o Sarau da Brasa, onde a gente ouvia os mais velhos para trocar ideia, um café da tarde, aí cada um trazia um pão, a gente fazia o café, eu trazia um bolo, e a gente sentava e vamos conversar. E aí com os mais velhos contava as histórias. E o griot, aí eu peguei a sankofa e fiz como se fosse o C do café e tal, ficou bem bacaninho o logo. E a ideia era essa. Então, a sankofa, ela tem essa representatividade, né? Que você falou do hoje, a gente saber de onde a gente veio, saber o que a gente é e para onde a gente vai, né? Fundamental. E a sankofa, ela representa muito isso daí, né? É um adinkras que tem várias simbologias, né? Mas esse adinkras aí, ele fala isso, ele fala não, a essência dele é isso, né? A sankofa. Então é isso. Precisamos saber da nossa história, primeiramente para que a gente possa contar ela também, né? E aí não desfigurá-la, porque tem essa questão também, né? Você conta, quem conta um conto aumenta um ponto, acho que é um ditado assim, né? Se você tá contando a sua história, você pode até aumentar, mas você vai melhorar, não vai piorar. Não vai colocar coisa ruim. Aí que tá, né? Agora, se você contar a história dos outros, você pode falar, eu vou dar uma incrementada aqui para prejudicar esse povo aqui. Enfim, toda essa questão desse conflito que você falou aí, né? Da gente se juntar e não ficar degladiando entre nós, isso daí também, de alguma maneira, é uma questão histórica. Inclusive com o cuidado de trazer nos mesmos navios pessoas que falavam dialetos diferentes e de tribos rivais, e de nações rivais, que era justamente para poder esse povo não se unir e se rebelar, saca? Então, isso daí é um reflexo também, né? Saca? Então, pegava o pessoal que era de uma nação e botava com o outro de outra nação no mesmo navio. Os que não chegavam fortalecidos, não chegavam. Percebe a caminhada da parada? E mesmo assim ainda rolava. Então, isso daí é histórico, a gente tem que tomar cuidado quando a gente troca essa ideia, porque aí a gente corrobora um discurso do coroné, do patrão e do tal, né? Eu acho que a sua colocação ela é importante, a gente fazer essa troca e tal, mas no sentido de identificar uma união, percebe? Como é que eu não sei se eu estou... Não de identificar uma divergência. É muito sutil essa questão aí, eu não estou conseguindo agora completar esse meu raciocínio. Mas é uma coisa posta, cara, proposital, né? Que vem caminhando várias gerações e tal. Então não é à toa que no próprio Debré, o cara que está açoitando lá, ele é negro também. Essa identidade, mano, essa construção de uma identidade, ela é histórica, cara. O capitão do mato, o cara lá que ele era negro, né? O cara que açoitava, o capataz, né? O Hélito na mesma caminhada. Então, esse discurso ele é importante, a gente ter essa consciência, mas é importante a gente ter consciência também de como ele foi construído, tá ligado? Para que a gente estivesse nesse ambiente hoje, vamos dizer, esse ambiente de conflito, que eu acredito que hoje ainda é menos. Eu acredito que hoje está legal e tal. Já existiu muito mais forte antes, justamente por conta do resquício dessas caminhadas. Hoje já nem tanto, mas a gente ainda carrega um pouquinho dessa herança histórica aí, de repressão, inclusive, né? Então é bem louco essa parada. Mas da hora pra trocar ideia com você. Assim, essas possibilidades, né, mano? De outro estado. Qual que é a cidade mesmo que você... Cerro, Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Aí Gerais tá, tem várias... tô aqui entre Cerro e Diamantina. Olha só. Diamantina deve ter ouvido falar, né? Sim, sim. Casa Chica da Silva, Cerro a Terra do Queijo. Terra do Queijo. Terra de JK. É verdade, né? Juscelino. É isso, Fabrício. Rio Prazer, Verde, viu, né, Fabrício? Isso. Muito rico aí de cultura também. Olha, já fiquei viajando, pensando vocês irem até lá
Milho Verde, e o Fabrício vir para cá para conhecer o Morro Grande, o Samba do Congo, já dá para fazer uns intercâmbios aí bom, hein? Dá mesmo. Ontem na live que eu estava fazendo com a Lígia, tinha uma pessoa lá do Rio de Janeiro também. Muito legal, né? Poder. Essas possibilidades, né? Que o digital dá pra gente, né? Muito bacana. Da hora, Fabrício. Prazerzaço, mano. Qual que é a sua formação, Fabrício? Agora aí. Eu tô cursando Ciência e Tecnologia. Ciência e Tecnologia, que da hora. É isso. Isso é importante. Da hora. Tinha mais alguém que ia falar? Nossa, queria te agradecer muito, Fernando, foi muito rico, ficou um monte de questão aí pipocando, vontade de fazer de novo outra conversa. É verdade. Quem sabe mais para frente a gente faz de novo, porque tem muita coisa boa, né, para falar, assim. Eu fiquei agora, pensando... Imagina se a gente estivesse tomando uma cerveja... Nossa, aí a gente ia lá lugar nas ideias, né? Com aquela feijoada. O botequim é um dos ambientes mais filosóficos do mundo. Muito, gente. Demais. Essa alma de conversa aí, de bebericar, essa junção é mil graus, mano. Vai dar asa, né? Você vai trocando ideia até umas horas. Isso é bom também. Eu que agradeço aí, pô. Fiquei lembrando de uma conversa do Sérgio Pererê, não sei se vocês conhecem, um compositor de Minas também. E ele trabalha muito com essa ancestralidade, essas sonoridades africanas. Ele ficou um tempo morando, não sei se foi no Congo, enfim, em algum lugar num país africano, e ele trouxe muita coisa, assim. É muito rico a música dele, eu adoro. E ele faz umas lives, agora ele até deu uma parada, mas tinha uma época que era todo dia de manhã e eu estava lá, batei no ponto para assistir a live dele. E aí ele falou um dia que ele falou muita coisa maravilhosa, que nem você, Fernando. Aí começa, de repente, vem uma iluminação, uma frase, assim, você fala, nossa, uma profundidade. E ele falou, nossa, a gente veio, né, dentro de navios, em condições subhumanas, pessoas que não se conheciam, famílias destroçadas, culturas destroçadas, a gente chegou aqui e a gente criou uma coisa nova. A gente se uniu e a gente criou uma coisa nova, uma cultura, a gente criou um país, né? Ele falou isso, eu falei, é isso, né, gente? É uma força dessa ancestralidade, dessa raiz que, por mais que tenham tentado calar, arrancar, fazer esquecer, como a Joelma falou, né? Girar em torno da árvore do esquecimento para tentar apagar todas essas culturas, essas riquezas, né? Não apagou, e pelo contrário, né? Se reinventou de uma forma, em outro território, né? Foi transplantado, mas vem com muita força, né? E isso é muito bonito. Queria te agradecer muito por compartilhar todas essas vivências, esses conhecimentos com a gente. Estou muito feliz, assim. Incrível, que bom. Da hora, mano. Eu que agradeço a todos vocês por ouvirem aí essas prosas, né? Ou essa prosa, né? E todo esse bate-papo. Muito obrigado. É muito enriquecedor, né? Eu gosto bastante de poder estar passando essas informações, esse pouco de conhecimento que eu tenho, e também absorvendo o conhecimento de vocês, né? E de outros também, e a gente vai cada vez mais agregando a nossa bagagem, né? Não só a questão do pensamento intelectual, mas também a questão do conhecimento das pessoas, né? A gente passa a se conhecer, de repente se encontrar em algum lugar e fala, pô, tudo bem com você? A gente trocou a ideia lá e tal, não sabia que você era tão baixinho assim. E assim vai. É muito louco essas paradas. Mas isso é a convivência, né, humana. É desse jeito que rola. A gente só descontrai a coisa. Mas é isso. Então, essas possibilidades e essas trocas são enriquecedoras para mim como pessoa, como pensador da cultura periférica, né, da nossa cultura nacional também. E é isso. Esse processo de apagamento sempre houve e vai continuar tendo, né, de tentativa de apagar. Infelizmente, mas a gente vai lutando aí e reagindo e resistindo para que mantenha a nossa cultura viva, né? E o nosso país, eu falo várias vezes que nosso idioma é brasileiro, né? Português, né? E aí um dia eu ainda vou ouvir falar, nós estamos fazendo a reforma da língua brasileira agora, não é mais língua portuguesa, né? Eu espero que um dia aconteça isso, porque aí junto a isso tem várias coisas aí que
que esse brasileiro traz, né? Que é justamente a formação de uma nação e aí sim o apagamento desse sistema colonizador e desse pensamento colonizador, né? Então aí a gente realmente passa a ser uma nação, deixa de ser colonizada e passa a ser uma nação soberana. Isso daí é fundamental, desde o processo filosófico, intelectual, cultural, religioso, e assim vai. Assim como a Umbanda é uma religião brasileira, embora sincretizada, e não é que nesse pensamento, né, que a gente deixe de ser um país com influência de Portugal e tal, com essa influência eurocêntrica, que não é, de certo ponto é ruim, mas enfim, faz parte da formação nacional, e americana, né, que nem o Tim Maia fala, mas a gente também é americano. Eu também sou americano, mas eu sou do Sul, que é mais legal. Então é verdade. A gente é americano, mas a gente é do Sul. Então, uma hora isso daí também, espero que a língua brasileira se fortaleça e se coloque como uma verdade absoluta, que aí vai, junto com essa língua brasileira, vai se construída várias paradas, inclusive, enfim. É muita filosofia, minha gente, que o negócio é louco. Falei, ó, que meu gato ia aparecer, ele gosta de aparecer no vídeo. Você falou da Umbanda, e a Umbanda nasceu exatamente pela discriminação do pessoal do kardecismo, né? Então, que o kardecismo não aceitava, né? O kardecismo não aceitavam as entidades caboclas, indígenas e negras, né? E aí surgiu a Umbanda. A Umbanda, que é a junção dessas religiões, né? A pagelância, né, que é a questão indígena, o candomblé, e o catolicismo também, né? Que os santos são sincretizados nos orixás. O kardecismo também, né? Um pouquinho de cada coisa. Acho que é a força da reinvenção, diante dos obstáculos, né? Vamos contornar e fazer outra coisa. Não está dando por aqui, vamos por outro lado. Então, é isso mesmo. Força do povo, da periferia, né? É isso. Queria te agradecer muito. E eu lembrei, você falou do Paulo Freire, eu lembrei também, ele fala muito dessa coisa da seriedade sem sisudez, né? A seriedade com alegria, que o conhecimento é possível que seja alegre, e deve ser alegre. Eu acho que é essa alegria que vocês trazem, que é muito conhecimento, isso que atrai as pessoas, né? Quando você vai lá para o samba, você quer compor junto, você quer cantar, você quer aprender a dançar umbigada, né? Isso que atrai. Acho que a escola tem muito a aprender com essa cultura, né? Em vez dessa coisa chata de sentar a bunda e calar a boca e copiar, né? Paulo Freire já fazia essa crítica e ainda tem gente que acha que tem que seguir por aí, né? Acho que não. É isso mesmo. Gente, eu agradeço aí. Muito obrigada. Vocês, como diz o tio Sam, time is money, no meu caso não. Time is live, no meu caso. Time is comida, né? Tá todo mundo com fome já. Live. É live ou live? A Giovana fala, pai, você confunde tudo as coisas. É de fígado, tempo é fígado. Vamos que vamos. Mandar um abraço para Elisa, que tá aí, Elisa Mirella. Elisa, espero que vocês tenham gostado. O Gabriel também, que tá aí, Hernandes. Obrigado aí, espero que você tenha gostado. Pode falar, Elisa, você vai falar alguma coisa aí para falar. O Gabriel também. Não, eu queria agradecer também. Valeu aí. Na hora, Gabriel. Quando puder, chega pra cá, hein? Na Brasilândia. Vamos tomar aquela breja lá. Me convida que eu vou na sua quebrada também. Fechou. Valeu, Daniel. Prazer, viu, mano? Lígia, prazerzaço. Bora trocar ideia que eu quero conhecer mais o seu trampo também. Tá bom? Elisa aí, ó. Alô, Elisa. Oi, gente. Eu tava aqui quieta, que minha internet hoje, meu Deus do céu, tá muito ruim. Muito ruim. Mas muito obrigada, Fernanda, adorei. Foi super legal. Aprendi várias coisas. Tem meu contato aí para vocês trocarem ideia, viu, Tamara? Pode mandar abraço. Depois vou compartilhar com o pessoal e aí, quiser trocar, fazer outra roda ou projeto, escrever o livro, vamos encher o saco do Fernando, que eu quero saber desse livro aí. Do qual livro? O seu, Do meu? Menino. Vamos embora, né? Vai saber. Bora. Bora lá, ó, já tem alguém para fazer edição e revisão, já me ofereci, voluntária. Tá combinado, então. Muito obrigado, gente. Combinado. Uma boa noite para vocês. Escutam lá as redes do Samba do Congo, meu Instagram também.
E vamos que vamos, ouçam lá os discos da gente, tá bom? Obrigado. Compartilhar, galera. Boa noite. Estamos à disposição. Samba do Congo, arte, cultura e raiz. Vaidade não me leve. Deixa eu cantar pro meu povo. Vou entoar meu samba com amor e verdade e mostrar a obra e seu valor, cantando a alegria de viver, exaltando o compositor. Sangue paulistano, nascido no terreiro, samba do Congo, fruto brasileiro. Compondo eu encontro inspiração, transforma a crença em religião. Eu agradeço ao Criador, escrevo com amor, pois tem essa missão, unindo a letra com a melodia, transformando em poesia com muita satisfação. O canto vem abençoar, quem canta e faz cantar se torna mais feliz. Tenho respeito às comunidades que defendem com vontade nosso samba de raiz. Vou entoar meu samba com amor e verdade e mostrar a obra e seu valor, cantando a alegria de viver, exaltando o compositor. Sangue paulistano, nascido no terreiro, samba do Congo, fruto brasileiro. Compondo eu encontro inspiração, transforma a crença em religião. Eu agradeço ao Criador, escrevo com amor, pois tem essa missão, unindo a letra com a melodia, transformando em poesia com muita satisfação. O canto vem abençoar, quem canta e faz cantar se torna mais feliz. Tenho respeito às comunidades que defendem com vontade nosso samba de raiz. Laia, laia. Unindo a letra com a melodia, transformando em poesia com muita satisfação. Muito respeito, tenho respeito às comunidades que defendem com vontade nosso samba de raiz, que defendem com vontade nosso samba de raiz, que defendem com vontade nosso samba de raiz. Fala, Gordo Ferreira.